Graça e paz, irmãos. Graças a Deus por mais essa noite que temos a oportunidade de estarmos aqui para aprender mais da palavra do Senhor e também para louvar e bendizer o nome do Senhor Jesus. O versículo que eu trouxe para a nossa meditação se encontra em Deuteronômio 31:8. O Senhor é aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espantes. Graças a Deus por essa palavra maravilhosa, né? Sabemos que Deus é quem prepara o nosso caminho e nos ajuda em toda a nossa jornada. Sabemos, irmãos, que Deus jamais irá nos desamparar. Na vida nós enfrentamos lutas, enfrentamos problemas, mas sabemos que o Senhor nos promete vitória em todas as nossas dificuldades. Então, irmãos, vamos deixar Deus agir na nossa vida, vamos deixar que Deus nos guie, que Deus nos traga, né, esse conforto, essa segurança. Graças a Deus pela palavra do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que sejamos vitoriosos em nome de Jesus. Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz de Jesus seja com todos. Amém? Este é o momento, então, de agradecermos o nome do Senhor com os cânticos. Então abra sua boca, cante com alegria, e lembrando que hoje é dia dos pais, então vamos também agradecer muito a Deus pela vida dos nossos pais, né? Os pais, para as pessoas que ainda têm a bênção, o milagre de ainda ter o pai aqui do lado. Também abraça seu vovô, né? E porque ele também é pai, e ele é muito também presente na nossa vida com o papel de pai, e não só de avô. Então, parabéns a todos os pais, que Deus abençoe a todos. E vamos cantar uma música agora então. Todo dia nós temos a oportunidade de renascer, de começar de novo. Isso é um milagre que Deus deixou que nós possamos desfrutar dele. Então, que é o milagre, né, de viver cada dia, começar de novo e por aí vai. Então, que possamos celebrar sempre por esse milagre. Celebrar a vida, em especial hoje celebrar a vida dos nossos pais, amém? Então, cantemos. Quero celebrar minha nova vida, quero celebrar minha nova vida. Celebrar minha nova vida, quero celebrar minha nova vida. Eu não queria mais viver, mas teu perdão me fez renascer, me trouxe esperança em nova vida. Com meu Jesus eu vou caminhando, meu coração está transbordando dessa alegria que eu sinto em ter a vida. Celebrai a vida, celebrai Jesus, celebrai a nova vida. Celebrai a vida, celebrai Jesus, celebrai a nova vida com Jesus. Celebrai Jesus, essa é a hora de adorar. Vem até Ele sem hesitar, com todo o seu coração celebre a vida. Deixa a tristeza e a ansiedade, Ele é alegria de verdade. De todo o seu coração celebre a vida. Celebrai a vida, celebrai Jesus, celebrai a nova vida. Celebrai a vida, celebrai Jesus, celebrai a nova vida com Jesus. Celebrai Jesus, celebrai a vida, celebrai Jesus, celebrai a nova vida. Celebrai a vida, celebrai Jesus, celebrai a nova vida com Jesus. Celebrai Jesus, celebrai, celebrai,
celebrai, celebrai, celebrai, celebrai, celebrai Jesus. Amém. Que essa oportunidade que Deus nos dá de viver todos os dias seja de gratidão para nós. Possamos sempre acordar e ser gratos só pelo fato de ter aberto os nossos olhos. Amém? Que Deus te abençoe. E falando sobre Pai, Deus também é o nosso maior Pai, né? Nosso, além de Salvador, além de nosso Senhor, Ele também é o nosso Pai. Ele cuida de nós, está sempre conosco. E devemos sempre escolher a Deus antes de todas as coisas, né? E amar a Deus acima de todas as coisas é o primeiro dos nossos mandamentos. Que possamos sempre e sempre fazê-lo. Senhor, eu nasci pra te chamar de Deus, eu nasci pra te chamar de Pai e andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu. Sou abençoado se vivo obediente, mas todo dia o pecado vem, me chama, todo dia as propostas vêm, me chama, todo dia vem as tentações. Todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Senhor, eu nasci pra te chamar de amor, eu nasci pra te chamar de Pai e andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou um povo exclusivo seu. Eu sou abençoado se vivo obediente, mas todo dia o pecado vem, me chama, todo dia as propostas vêm, todo dia vem as tentações, me chamam, todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo
a vida de Deus. Amém. Que possamos todos os dias morrer a nossa vida para viver a vida de Deus, a vida que Deus quer para nós. Neste momento, irmãos, cante com todas as suas forças, exalte o nome do Senhor, pois esse é um momento de gratidão. Pai nosso do céu, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é no céu. Teu reino vem na terra como é no céu. Teu reino vem. Pai nosso do céu, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é no céu. Teu reino vem na terra como é no céu. Teu reino vem. Teu reino vem. Teu reino vem. Teu reino vem. Teu é um reino teu, o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é um reino teu, o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino teu, o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Na terra como é no céu. Teu reino vem na terra como é no céu. Teu reino vem.
te agradecemos, ó Deus, por mais esta noite, Senhor, em que estamos aqui, ó Deus, para aprendermos mais a Tua Palavra. Muito obrigada, Deus, por todas as promessas, ó Deus, que o Senhor tem feito, ó Deus, na nossa vida, ó Pai. O Senhor promete, ó Deus, estar conosco todos os dias, ó Pai. O Senhor promete, ó Deus, estar nos ajudando em todas as batalhas da vida, em todas as dificuldades. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos promete vitória. Sabemos, ó Deus, que em Ti somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Muito obrigado, ó Deus, por tudo. Que o Senhor venha falar aos nossos corações nesta noite, através da palavra, ó Pai, que será ministrada. Usa o Teu Filho, ó Pai, para trazer aquilo que o Senhor tem para nossos corações, ó Pai. Muito obrigada por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Este é o momento da Palavra de Deus que será ministrada aos nossos corações. Eu gostaria neste momento de te convidar para que você leia comigo. A nossa meditação de hoje, ela está em Filipenses, essa carta aos Filipenses, capítulo 1. Nós vamos ler dos versos 1 ao verso 11. Leiamos todos juntos, acompanhem comigo. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Deus abençoe essa palavra aos nossos corações. Esta é uma daquelas cartas escritas. Aliás, todos nós, algum tempo atrás, tínhamos, antes do desenvolvimento tecnológico que hoje está tão presente na sociedade, a gente tinha aquele costume de escrever cartas, né? Cartas para parentes que se encontravam em um outro estado, em uma outra cidade, porque também a acessibilidade da comunicação ainda era bem restrita. Me lembro que algum tempo atrás eu morava numa cidadezinha pequena e era muito comum a gente ficar muito feliz em ir até os correios da cidade, para verificar se tinha chegado alguma carta de algum parente nosso que se encontrava distante. E a gente via que muitas pessoas também estavam ali para obter algum tipo de comunicação. As cartas eram comuns também no contexto dos primeiros cristãos, do Império Romano. A comunicação, a escrita, né? Os textos eram muito comuns
sobretudo textos de instrução. E aqui nesse caso, estamos diante de um daqueles textos no qual o apóstolo Paulo vai dedicar uma carta, uma epístola para esses irmãos de Filipos. E essa é uma daquelas cartas assim muito particulares, porque os irmãos de Filipos, eles tinham uma característica, que era a primeira, na Europa foram os primeiros cristãos a receberem a mensagem do Evangelho, propagada naquele continente. E o apóstolo Paulo, ele desenvolveu com essa comunidade um carinho muito grande. Ele tinha por esses irmãos, e esses irmãos também tinham por ele, um tipo de um afeto, uma espécie de um afeto que fazia com que existisse entre ambos esse tipo de sintonia, de sincronia. E o apóstolo, então, dedica essa carta para aqueles irmãos, e nesta sua carta, ele já começa aqui, como lemos no capítulo 1, fazendo uma série de boas recordações que ele tinha e que ele carregava no coração com relação àquela comunidade. Então esta é uma carta que vai marcar o coração da igreja, daqueles irmãos, dos irmãos de Filipos, e é uma carta também que registra aquilo que está no coração do apóstolo Paulo com relação àqueles irmãos. Isso leva-nos a entender que na conjuntura de vida de todos nós, por sermos pessoas, seres humanos, e seres humanos se relacionam, nós deixamos boas marcas, ou por vezes deixamos marcas desagradáveis na vida das pessoas. As marcas agradáveis são aquelas, como essas que o apóstolo Paulo registra. As marcas agradáveis são essas, então, que fazem com que todas as vezes que alguém que foi impactado por uma boa ação por parte de outra pessoa, essa pessoa impactada, ela sempre vai registrar na sua fala, no seu coração, na sua mente, aquele momento ímpar, aquele momento especial que tivera vivido. Muito comum nos tempos de hoje, por conta da pandemia e desse isolamento social entre todas as pessoas, alguém de repente trazer à memória algumas ações, algumas atitudes, alguns momentos dos quais experimentou uma novidade, alguma coisa boa na vida, na companhia de outras pessoas. Então, às vezes a gente ouve de alguém dizer assim: nossa, foi tão bom aquele momento, eu não sabia que era tão bom estar juntos, estar convivendo presencialmente, Então, as boas memórias, nós as carregamos e carregamos no coração sempre com gratidão. E é justamente assim que o apóstolo Paulo traz nessa carta com relação àqueles irmãos. Ele começa já no capítulo 1, dizendo que ele faz uma saudação, e no versículo 2, ele diz: graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. E continua: dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós. Eu penso que deve ser uma alegria muito grande em nós, seres humanos, saber que pessoas recordem de nós e a sua recordação com relação à nossa pessoa seja uma recordação graciosa. Há alguns dias atrás, a denominação batista brasileira, ela perdeu uma pessoa, o pastor José Alves da Silva Bittencourt, um grande pregador, um grande professor e um grande líder denominacional. José Alves da Silva Bittencourt, esse pastor tão amado por tantas pessoas pela denominação batista. Eu lembro que na ocasião, alguns dias atrás, quando ele veio a falecer, muito daquilo que ele deixou de legado, de testemunho, de bravura na fé, foi rememorado por aqueles que foram impactados. Eu particularmente fui um dos seus alunos no seminário de teologia. E as memórias boas, elas sempre causam
impactos, elas sempre causam em nós senso de gratidão. Sempre levanta dentro de nós aquela atitude de dizer, foi muito bom. E Paulo aqui, então, está levantando uma memória muito saudável com relação àqueles irmãos. Ele está dizendo, eu dou graças a Deus todas as vezes que lembro de vocês. Eu poderia pensar também, nós como seres humanos, na nossa caminhada, nos nossos gestos e atitudes, se aquilo que nós produzimos pela nossa caminhada, se de fato desperta nas pessoas esse senso no qual elas digam, eu dou graças a Deus pela sua existência. Eu dou graças a Deus pela presença sua na minha vida. Isso pode ser aplicado em todos os âmbitos da vida. Alguém pode dizer, eu tive um patrão do qual eu me lembro até os dias de hoje. Foi uma pessoa tratável, uma pessoa respeitável, foi uma pessoa justa. Olha, memórias de dentro de uma situação profissional. Alguns podem lembrar de uma professora ou de um professor. Eu recordo de muitos professores meus, com muita alegria, e nessa lembrança que se tem dos seus professores, diriam, aquele professor ou aquela professora marcou a minha vida, pelo que fez, pelo que ensinou e pelo que representou. Outros mais diriam, eu guardo na minha memória aquilo que um tio, um parente, um primo, um pai, uma mãe deixou como legado para a vida. Olha, é um grande desafio para nós agirmos e vivermos no nosso dia a dia de maneira que a gente vá semeando esta semente, que faz com que pessoas recordem daquilo que deixamos, não com um coração apertado, mas um coração grato por aquilo que experimentou ao nosso lado. Paulo então diz no versículo 4, né? Versículo 4, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações. É interessante aqui que a gente pode dizer para as pessoas, olha, eu lembrei de você, ou recordei de você, né? A gente encontra com alguém e a gente diz assim, nossa, eu estava aqui lembrando de você agora. Ou recebe uma ligação e fala, eu estava aqui pensando em você agora. Só que Paulo aqui, essa memória que ele tem com relação aos irmãos de Filipos, é uma memória ativa. Porque a gente pode ter memória de muita coisa, mas essa nossa memória não se expressar de uma maneira ativa, né? Por exemplo, quando nós fazemos a ceia do Senhor na memória de Jesus, mas isso tem uma ação, que é a comunhão, que é o encontro, que é a proximidade. A memória levaria a gente sempre a uma ação concreta de gratidão. E Paulo, então, quando ele diz sobre aqueles irmãos, eu lembro de vós nas minhas orações, ele fala assim, eu estou fazendo súplicas porque eu sei que o que vocês representaram para mim foi bênção. Por isso, ao lembrar de você, eu oro por você. Aqui também tem uma lição muito importante, um princípio, né, para a nossa vida. Ao longo da semana, ao longo dos meses, nós somos abençoados por tantas pessoas. Pessoas que passam pelo nosso caminho com coração voluntário, com coração doador para nos abençoar. Às vezes uma palavra que recebemos, às vezes uma atitude de afeto para com a gente, às vezes um gesto que a pessoa fez e que aquilo causou em nós um bem muito grande. Em Paulo, todas as vezes que ele recordava do bem que aqueles irmãos fizeram por ele fazia isso em forma de gratidão, mas ele suplicava a Deus pela vida deles. Quem sabe agora, enquanto eu esteja falando aqui, esteja meditando junto com você nesse texto, lhe venha à mente uma série de pessoas que fizeram bem para a sua vida, às vezes há 5 anos, 10 anos atrás, às vezes no dia de hoje, que lhe abençoou, que fez com que você se tornasse um pouco melhor na caminhada e na jornada da vida. São tantas as pessoas. E quem sabe hoje e agora você esteja também nessa intenção de dizer, olha,
eu vou interceder a Deus por essa pessoa que eu recordei nessa hora. Vou interceder, vou pedir a Deus, suplicar a Deus bênçãos sobre a vida dessa pessoa. Isso mostra um coração que não tem e não carrega em si o egoísmo, mas é um coração grato. Aliás, irmãos e irmãs, pessoas que têm um coração grato são pessoas menos lamuriosas, são pessoas que que não reclamam da vida, são pessoas que conseguem perceber o bem de Deus por onde passa. Mesmo nas lutas, nas dificuldades, pessoas que têm um coração grato sabem dizer como o apóstolo Paulo: eu sei em quem eu tenho crido. Ou como o Jó, que numa condição calamitosa, ele dizia: eu sei que o meu Redentor vive. Só podem dizer isso pessoas que têm um coração grato. A gratidão faz com que a gente se torne pessoas mais leves pela vida. Pessoas que tenham diante de si, mesmo que as dificuldades e as lutas, e chegarão mesmo a todos nós, vivemos hoje dias de luta, nessa pandemia, mas as pessoas que têm e possuem um coração grato são pessoas mais leves. Elas expressam isso no seu olhar, expressam isso na sua presença, expressam isso numa palavra, num sorriso. A gratidão, ela transforma. Aliás, isso já está comprovado até mesmo pelos neurocientistas. Pessoas que possuem um coração grato são pessoas que contagiam o ambiente, contagiam o mundo, contagiam a sociedade. Paulo aqui está exercitando essa capacidade que é a gratidão, e ele faz isso em forma de oração. Lembrou de alguém? Quem sabe daqui a pouquinho você vai estar intercedendo a Deus por essa pessoa. No versículo 7, ou melhor, no versículo 6, o apóstolo Paulo diz assim: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. Nenhum de nós, na jornada que fazemos aqui pela vida, estamos prontos. Estamos plenamente realizados. Todos os dias são dias que Deus nos dá para que a gente possa experimentar um pouco dessa eternidade dele na nossa limitação humana. Todos os dias são oportunidades da gente beber dessa vida do Espírito que foi despejada, doada por Deus para nós, seres humanos, aqueles que abriram seu coração para o Evangelho. Olha só, Paulo está dizendo que aqueles que estão nessa novidade do Evangelho, nessa novidade de vida, Deus iniciou neles uma obra. Deus iniciou neles uma espécie de um trabalho em que e no qual ele vai fazendo a transformação na vida destas pessoas. Às vezes a gente chega em determinados momentos da nossa vida e a gente imagina, parece que eu parei no tempo, parece que as coisas travaram, eu não consigo dar um passo adiante. A grande questão para aqueles que têm a convicção e a esperança do Evangelho é essa aqui que Paulo trouxe. Que aquele que começou a boa obra, ele há, de fato, de realizar essa obra nas nossas vidas. Há pessoas que Deus começou a obra de transformação, ensinando a perdoar. E não é fácil, mas a graça de Deus potencializa-nos para o perdão. Há pessoas que Deus iniciou a grande obra em fazê-la ser um coração menos egoísta. Não é fácil, porque o mundo que nós vivemos é um mundo egoísta e ensina o egoísmo. E Deus, então, já começou a obra em corações, ensinando-os a serem mais solidários, mais abertos, mais fraternos diante das pessoas. E tantas outras formas que Deus já começou e já iniciou em nós. Não desistamos, porque Deus, este mesmo que iniciou a grande obra em nós, Ele há de levá-la a cabo. Aquele que começou a boa obra, Ele há de realizá-la. Então, meus irmãos, não desista diante dos dilemas, das lutas, das dificuldades. Quando olhamos para o mundo, para a sociedade como um todo,
a gente vê tanta incoerência, tanta injustiça, e às vezes o nosso coração se cansa, ou tende a se cansar de fazer o bem ou de fazer a justiça, de desistir de fazer o bem. Mas nós podemos estar certos de que aquele que começou a obra no mundo, nos seres humanos, na igreja, no universo, ele há de fazer e levar a cabo aquilo que ele começou. O apóstolo Paulo ainda continua no versículo 9 desse capítulo 1. Ele diz: e também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção. Amar é sempre um aprendizado. Amar, primeiramente, nós amamos porque Deus nos amou. Então, se Deus nos amou, Ele vai nos potencializando para que a gente possa amar. E aqui o apóstolo Paulo está fazendo essa oração a Deus pelos irmãos de Filipos. Ele diz: a minha oração é que o amor de vocês possa aumentar. Aumentar. Em tempos difíceis como esse que a gente vive, em conflitos sociais, conflitos de toda a natureza, na criminalidade, conflitos de ideias, conflitos de famílias. Em meio a tudo isso, a oração que o apóstolo faz, e essa também deveria ser e pode ser a nossa oração, é que o nosso amor cresça. Nós precisamos de mais amor para compreender, porque nós não compreendemos todas as coisas como de fato elas são. Por isso que Paulo diz que o que nós vemos como que num espelho. Por isso que a gente não pode julgar ninguém. Primeiro, porque Jesus falou que nós não devemos julgar. E segundo, porque a nossa visão é limitada. Nós enxergamos como que no espelho. É provisório aquilo que nós enxergamos. O nosso olhar é provisório. As nossas opiniões são provisórias. As nossas ideias são provisórias. Elas nasceram dentro de um tempo histórico. E por isso elas podem ser alteradas, mudadas. Tudo no ambiente da história é provisório. Então, Paulo fala que aumente o amor de Deus em vocês. E como é que esse amor pode ser aumentado na vida dos filipenses? Paulo aqui continua no versículo 9, que esse amor aumente mais e mais em pleno conhecimento. A gente só consegue conhecer quando nós amamos. Por isso que Jesus, sempre que alguém chegava para ele questionando a sua fala, as suas ideias, ele dizia: vocês precisam experimentar. Paulo aqui ora dizendo que o amor de vocês aumente em conhecimento. Conhecimento é algo que todos nós nascemos para experimentar. Nascer já é o conhecimento, porque a experiência de nascer já nos diz algo. O bebê, quando nasce, já é inserido em um mundo cheio de conhecimento. Oséias, profeta Oséias, capítulo 6, o versículo 3, ele diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então, conhecer a Deus é uma caminhada que nós temos que ter todos os dias. E conhecendo a Deus, a gente também vai conhecendo o nosso mundo, o mundo à nossa volta. O mundo está cheio de pessoas que sabem demais, que sabem tudo, que não aprendem, que não se dão o direito de ouvir algo diferente de outra pessoa, ou que já colocou para si um conceito, uma ideia, e aquilo ficou tão fixo que não consegue vislumbrar uma coisa diferente. Isso está no âmbito da política, no âmbito da economia, no âmbito profissional, no âmbito da família, nos relacionamentos sociais que a gente tem. Há pessoas que se fixaram num ponto onde estão e dali não saem. Paulo está dizendo, olha, que o amor de vocês cresça, mas que ele cresça em conhecimento. Todas as vezes que a gente ama e ama de verdade, nós amamos sempre para buscar o conhecimento. É por isso que os gregos
E dos gregos nasceu a filosofia, que é amor ao conhecimento, amor à sabedoria. Deus deseja que os seus filhos cresçam no conhecimento dele, no conhecimento uns dos outros, no conhecimento do nosso mundo. Paulo diz então que o amor de vocês aumente e que o conhecimento não venha faltar sobre vocês. E continua dizendo, com toda a percepção. Eu me considero alguém que precisa aprender muito a desenvolver certas sensibilidades com relação a muita coisa. E eu acredito também, pelo fato de nós não sermos plenos e perfeitos, que existem muitas coisas que nós vamos tentar desenvolver, mas que por alguma razão não vamos fazer tão perfeitamente como outras pessoas. Agora, Paulo está dizendo aqui que os irmãos filipenses, ele ora para que eles aumentem a percepção. Como anda a sua percepção, a sua sensibilidade, a sua capacidade de interpretar, a sua capacidade de verificar o mundo à sua volta? Como que anda? Olha, o apóstolo Paulo, ele ora para que esses irmãos, esses cristãos, eles aumentem a capacidade de interpretação, para não ficarem com o seu olhar fixado naquilo que já aprendeu. Tem gente que aprendeu um versículo da Escritura e esse versículo é a vida inteira. Não consegue puxar, sugar das Escrituras esse mel que ela é. Como diz o salmista, a tua palavra é um favo de mel. Somos desafiados a crescer em percepção, a crescer a nossa percepção e os nossos olhares diante da vida. Existem gostos que a gente não tem, que a gente pode desenvolver. Deus coloca diante de nós a música, a arte, a poesia, a própria palavra. Deus coloca de nós o conhecimento. Deus coloca de nós a sensibilidade, o afeto. Hoje é Dia dos Pais. E é muito comum os papais dizerem assim, eu não sei expressar afeto. Quem sabe seja hoje o dia, papai e mamãe e titio e todo mundo que aí está nos acompanhando. Quem sabe hoje seja o dia de aprender a expressar afeto. Aprender a dizer eu te amo. Aprender a dar um beijo no filho. Aprender a dar um abraço na pessoa amada. Aprender a dizer eu reconheço o seu trabalho, a sua dedicação. Quem sabe hoje seja o dia de aprender a ser um pouco melhor. Paulo está orando para que os irmãos filipenses aumentem a sua percepção. Finalmente, ele diz, cheios do fruto da justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Se nós temos um coração que queira aprender, esteja disposto a aprender, a justiça de Deus, ela só pode manifestar quando nós estamos abertos para aprender e a fazer aquilo que Deus quer que a gente faça, de maneira que o amor seja o árbitro, seja o juiz das nossas ações, e não o nosso egoísmo. A justiça, então, o apóstolo Paulo termina dizendo que ela seja aquela que venha a morar no vosso coração. Em síntese, esse texto trouxe para a gente a oração de Paulo pelos irmãos filipenses. Paulo tinha uma gratidão muito grande por eles. Essa gratidão fez com que ele lembrasse, rememorasse tantas coisas das quais aqueles irmãos viveram e experimentaram com ele. Convido você hoje a tentar lembrar de momentos marcantes na sua vida e de pessoas que influenciaram a sua vida e você orar por essas pessoas. Convido você também a ter um coração grato a Deus e expressar essa gratidão
por aquelas pessoas que abençoam e que abençoaram a sua vida. Convido você também a que experimente maior percepção na sua vida. Percepção e sensibilidade. E isso só se pode desenvolver quando nós estamos abertos para aumentar o nosso amor pelas pessoas e o nosso amor por Deus. Isso tudo vai resultar em justiça que vem glorificar o nome do Senhor. Que Deus possa te abençoar e que Deus possa nos ensinar a sermos gratos, a sermos pessoas que queiram aprender e aumentar o nosso conhecimento e a nossa percepção, e a sermos pessoas que em tudo que fazemos desejemos fazer com base na justiça de Deus. Que Ele nos abençoe. Amém. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Mais uma vez, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço. Estamos chegando aqui ao final desse nosso encontro, desse nosso culto de louvor, de gratidão ao nome do Senhor. E nós queríamos agradecer a todos os nossos amigos, ouvintes que têm aqui nos acompanhado nesse nosso culto, né? Todos os domingos estamos aqui, nesse tempo de pandemia. O templo está fechado, mas a igreja permanece ativa. Todos nós somos Igreja de Jesus. E nós queríamos então agradecer a todos vocês que têm acompanhado dominicalmente a nossa programação, o nosso culto. Aliás, um culto que é dirigido a Deus, um culto que é dirigido ao Senhor das nossas vidas. E nesse momento final, você que tem até aqui nos acompanhado,
e sentiu abençoado por esta palavra, por este culto, por este momento, eu convido você a compartilhar também para seus amigos e pessoas que estejam no seu círculo de convivência, para que também possam experimentar a palavra de Deus. Vamos orar neste momento? Senhor, nós te agradecemos por este culto, agradecemos por este encontro que tivemos aqui, agradecemos de maneira especial pela vida dos nossos pais, todos os papais aqui da PIB Palmeiras, os papais da nossa cidade. Agradeço de maneira especial pela vida do meu pai, o Senhor Gilversino, e reconheço diante do Senhor o testemunho, os ensinos e tudo aquilo que este servo do Senhor tem feito para a nossa família e para comigo de maneira muito especial. Agradeço, Senhor, pela vida de todos os nossos papais, os papais de primeira vez, os papais que são avós, os papais que são bisavós. Em nome de Jesus, abençoe a cada um e dê-lhes a sabedoria para, juntamente com a esposa, cuidarem dos seus filhos e fazerem com que os seus filhos cresçam no conhecimento do Senhor. Agora, Senhor, que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora de Jesus e as doces e benditas consolações do Espírito sejam sobre todo o seu povo aqui neste momento e todo o seu povo espalhado pela face da terra. Amém. Amém. Leve a esperança leve.